Para meu povo, vamos começar a nossa terceira aula de nutrição. Hoje nós vamos falar sobre os carboidratos, né? Um tipo de nutriente que 90% da população gosta, né? E ele talvez seja um dos vilões, né? Na questão do aumento da glicemia, por conta daquela questão de só achar que glicemia tem a ver com açúcar doce, não é só isso, né? A glicose é a nossa fonte básica de energia e ela está inserida em vários alimentos, certo? Vamos lá. Quem são nossos carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono ou glicídios, né? Fonte primária de energia para o organismo, pois rapidamente fornecem combustível para o cérebro, medula, nervos periféricos e células vermelhas do sangue. Olha, gente, a importância do carboidrato é tanta, né? Repare que aí tem combustível para o cérebro, né? Os nossos carboidratos, eles funcionam como se fosse gasolina, né? A energia fundamental para que você trabalhe, para que você pense, para que você ande, para que você... memória, para que você desempenhe um bom trabalho, para que você tenha uma carga energética, disposição para fazer. Então, o carboidrato ele é fundamental para a nossa vida. A gente falou na última aula, o carboidrato é o mais importante? Não. Os nutrientes são importantes. Não existe um nutriente sozinho. Mas o carboidrato, quando você está cansado, a mente está cansada, não entra mais nada. Por isso que quando vocês vão fazer algum tipo de prova de concurso, os professores, os médicos com mais experiência que a gente, faz o quê? Orienta uma boa alimentação. Alimenta uma boa noite de sono. Quando você não dorme direito, você não funciona direito. O sono também é algo que fornece uma energia para a gente. A alimentação é fundamental. Não estude em véspera de prova. Todos os professores e médicos dizem isso. Por quê? Porque quando você estuda, existe um gasto de energia. E você precisa que no outro dia, após uma boa noite de sono, você vai se alimentar para sair e as suas energias têm que estar focadas para a questão do pensar. Então, é fundamental que esses carboidratos entrem nas nossas refeições de uma forma saudável. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Qual é a divisão dos carboidratos? Carboidratos ou açúcares simples, glicose, frutose, fruta, mel e sacarose, o açúcar propriamente dito. Carboidratos complexos, amido, que vem das raízes do arroz, glicogênio, que está lá no tecido muscular, né? Que é glicogênio, ênio, origem, glico de glicose, que fica lá na musculatura. A musculatura, aí você tem que lembrar da sua anatomia, né? A musculatura, ela funciona como se um tecido, tecidos deslizantes, que aqui na musculatura fica armazenado um tipo de açúcar para fornecer energia, que é o glicogênio, certo? Para que você tenha o movimento muscular, né? E fibras dietéticas do caso celulose e outras, são carboidratos complexos. Vou voltar a falar com vocês para que vocês estejam sempre com isso na cabeça. Olha, gente, vocês não estão estudando aqui para serem nutricionistas. Vocês sabem que no hospital vocês não vão exercer essa função de avaliar a nutrição do paciente, de executar, determinar a nutrição do paciente. Não, isso fica a cargo do nem do enfermeiro. Agora, o que vocês estão vendo aqui são bases
Possivelmente você vai estar falando disso aqui agora e futuramente você não vai falar mais. Agora, para quem gosta realmente de, na área de saúde, se aprofundar em pequenos detalhes, esse é um detalhe que vai servir para mim, serve para você, serve para o seu filho, para sua família, certo? Para que você tenha uma noção, para que você não cometa determinados suicídios à saúde, certo? Repare que nunca se falou tanto em nutrição de 10 anos para cá, né? Se fala muito em nutrição. Então, assim, por isso que é importante. Então, eu estou repetindo isso porque às vezes a gente fala, gente, a divisão dos carboidratos está entre os açúcares simples, né, e os complexos, os carboidratos simples e os complexos. Aí você vai ficar assim, vixe, eu vou ter que decorar isso. E a senhora vai perguntar isso assim? Fiquem calmos. Repare que o que eu estou colocando aqui, eu estou jogando determinados conceitos, estou jogando determinados assuntos para que vocês leiam e tenham uma noção. Não se preocupem com a prova, não. Certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando a gente fala em questão nutricional, daquilo que é simples, daquilo que é complexo, está relacionado ao metabolismo. Lembra da proteína? O nosso organismo precisa quebrar. Fica muito mais fácil quebrar os açúcares simples do que os complexos, óbvio. Vamos supor, você tem um amido, uma batata. A batata você vai ter que se alimentar, você vai ter que macerar, e o seu organismo é que vai ter que, da batata, tirar o açúcar, o amido, que é o açúcar. Entendeu? Você não dá ao seu organismo, ele ser complexo, você não dá esse açúcar fácil dele assimilar. Não. Ele vai ter que trabalhar, separar, descascar para poder você absorver. O intuito dos nutrientes é serem absorvidos. Mas para serem absorvidos, o nosso organismo precisa dar um trato nele para melhorar. Os açúcares simples já são mais fáceis. O mel já é o próprio açúcar, né? Ao vivo e a cores. A fruta, ela já tem o açúcar dela próprio. Em que quando você mastiga, automaticamente o seu organismo começa a absorver. Então, assim, quando a gente fala em simples e complexo, está na questão da absorção, certo? Vamos lá. Quais são as funções dos carboidratos? Fornecer energia para o corpo, com exceção das fibras, né, que a gente já sabe que ela não é absorvida, ela é funcional, ela serve até para multidão. Uma fruta rica em fibra, a fibra vai ser absorvida? Não, mas a fibra vai auxiliar na motilidade do organismo para absorver o açúcar daquela fruta. Repare que são coisas fáceis da gente deduzir, entendeu? E eu não vou explorar de vocês questões que é para um nutricionista e não para vocês, certo? Podem ficar despreocupados. Aliás, eu não sou professor de estar colocando perguntas difíceis para poder... Não, primeiro que aqui não é faculdade e na minha eu nem fiz isso. Então, eu não vou fazer com vocês também, certo? Sim, fornecer energia para o corpo com exceção das fibras. Pronto, é isso que está dizendo aqui, viu? Eu não estou lendo assim ao pé da letra. São de extrema importância para o ser humano e devem estar presentes na alimentação diária. É isso que a gente já está falando aqui. Todo e qualquer, a gente sabe que todos aqueles nutrientes têm que obrigatoriamente estar na alimentação diária. Ponto. São encontrados em maior quantidade nas frutas e hortaliças, certo? De uma forma simples, você tem lá nas hortaliças, você tem lá nas frutas. Agora, ó, gente, é assim. Os carboidratos, eles precisam ser ingeridos para que você tenha essa energia. A gente já sabe disso. Pronto, certo? Agora, é importante que você faça, não é só para o carboidrato, faça uma seleção das fontes. Por exemplo, a gente sabe que o macarrão é maravilhoso. Quem é que não gosta de macarrão? Eu acho que 90% da população brasileira... Peraí, deixa eu botar só aqui um pouquinho. Da população brasileira gosta de macarrão. Só que é o seguinte, é um vilão, macarrão engorda, o que engorda é aquilo que vai junto ao macarrão.
os molhos da vida, né? Com muita manteiga ou com muito bacon, com bastante produto, os molhos prontos, né? Que vai com bastante, vai carregado, né? De caloria, né? Muito condimento, ou seja, muitas vezes a gente usa determinados alimentos de forma errada, certo? Eu não estou também pregando aqui que não use nunca, não é assim. Uma vez ou outra, a gente precisa de porcaria também, certo? Agora, nós nos alimentamos com muita porcaria. Salgadinho. Salgadinho é ruim? Não. É delicioso. Qual é o problema do salgadinho? É a quantidade. É a higiene. Você pega o ônibus, você segura ali no corrimão do ônibus, você segura uma série de locais no ônibus e fora dele. Quando entra, se senta, quer relaxar, durante sua viagem você compra o salgadinho e com sua mão suja de catarro, de esperma, porque tudo isso a gente segura e pega. Quantas pessoas pegaram ali, quantos homens pegaram ali no corrimão, na alça dos bancos, depois de ter pego ou depois de ter saído no banheiro no seu pênis? Quantos ali pode ter ejaculado e ali, ó, segurou a mão toda suja, toda leitosa, e aí depois você vai com sua mão e pega lá? Quantas vezes o cara jogou fora o catarro e com a mão ainda suja dele, vai e segura no corrimão justamente para secar, para limpar, ó. E limpa no corrimão e depois você vai, pega e aí abre seu pacote de salgadinho, que também não está higienizado, certo? O vendedor não higieniza, ele bota no chão, no asfalto, em cima de balde de lixo. E aí você vai abrir e sua mão suja vai comer. Né? Quem foi meu aluno de higiene e profilaxia, eu acho que eu contei esse caso. Né? Quem não gosta de queijo coalho, né? Muita gente, todo mundo gosta de queijo coalho com o melaçozinho, que maravilha. E eu morava em Itapuã e eu passando, né? Desci do ônibus e fui andando. Aí, geralmente era dia de sexta-feira e dia de sábado, porque eles se preparavam para o final de semana, para o domingo. E aí os meninos com as barras de queijo coalho em cima do passeio, cortando, já preparando. E aí pegava os palitinhos, que também estavam ali no passeio, eles sentadinhos, e aí pegava o palitinho e, ó, enfiava naquele pedacinho de queijo coalho. Depois arrumava tudo na assadeira, cobria com um plásticozinho e acabou. No outro dia, vocês iriam comer, porque depois que esquenta, tudo desaparece, que é uma grande mentira. Então, assim, gente, o problema da alimentação saudável, básica, está principalmente não só na escolha, mas também na higienização, porque também não adianta você escolher bem se você não higieniza. Entendeu? Então, você saber escolher as fontes vai ajudar muito a que você tenha essa alimentação, tenha essa extração, do caso aqui, do carboidrato, para que você leve até o seu organismo. Quais são as funções do carboidrato? Fornecer energia é a principal. Ajudar a regular a utilização das proteínas e os lipídios, ou seja, os carboidratos, ele auxilia no metabolismo, na absorção das proteínas e dos lipídios. Repare que os lipídios, a gente falou na aula passada, é a segunda fonte energética. Então, o carboidrato ali, até por ele ser energético, né? Ele fornece ao seu organismo combustível para você processar proteína e lipídios, que são dois, lipídio, inclusive, vai ser a nossa próxima aula, são nutrientes pesados. Necessita que você precise de uma ativação maior, certo? Pode reparar na dieta de um desportista, né? A base proteína, carboidrato, basicamente.
proporcionar reserva energética pela formação do glicogênio no fígado e no músculo. Porque uma pessoa que lida muito com esporte, ele precisa dessas reservas de energia, principalmente na musculatura, né? Que ela é requisitada. Lembre que eu disse que a musculatura, ela funciona assim, ó, é como se as fibras, né? Ela funciona assim, ó, fibra aqui, uma entrando por dentro da outra. Você tem as fibras que depende da sua vontade, e aí depende da sua força de vontade de você querer movimentar, mas a gente também possui musculatura involuntária, aquela que funciona independente da nossa vontade. Haja visto aí o coração, parte da nossa bexiga, ou seja, órgãos internos, vísceras que têm tecido muscular e funciona independente da nossa vontade. Olha o nosso coração, né? O nosso coração, a gente fica preocupado, está batendo, não está, está batendo adequado, ou seja, ele precisa de uma força impulsora, né? Uma força para dinamizar um batimento adequado, nem muito rápido, nem muito lento, equilibrado. Para isso precisa de ter energia suficiente. Quem faz isso? Quem faz isso são os carboidratos, quem faz isso são as proteínas que estão ali para uma possível regeneração, uma possível reestruturação, caso haja necessidade, certo? Bem, digestão. Como é que acontece a digestão dos carboidratos, né? Como é que isso ocorre? A digestão dos carboidratos inicia-se na boca. Ó, o amido já começa na boca, sob efeito da amilase, pela ação de uma substância chamada amilase salivar, mas é no intestino delgado. Onde é que fica o intestino delgado? É o começo do seu sistema intestinal, duodeno, jejum e íleo. É ali que começa grande parte, né, de todos os nutrientes para serem absorvidos. Ele completa, certo? Mas é no intestino delgado que ele se completa. Quando do encontro com outras substâncias intestinais e pancreáticas, né? Então, veja só, a maior parte da absorção, claro, evidentemente, que em todo trato digestório você tem absorção, mas vai começar na boca e vai fundamentar, vai finalizar a nível de intestino delgado, certo? Então, isso é importante que vocês saibam para que vocês tenham um hábito que é fundamental da mastigação. É na mastigação que esse processo, para que ocorra de forma adequada, tem que acontecer. Mastigar bem mastigado. Uma pessoa que se alimenta com muita pressa, que não tem o tempo suficiente da mastigação, vai engolir o alimento mais ou menos inteiro. A pasta, o quimo, não vai acontecer. Lembra o quimo? O quimo, imagine um cachorro vomitando. Quem tem cachorro sabe disso. Às vezes ele vomita, ele bota para fora uma pasta compacta, aquilo é um quimo. Então, é importante que essa pasta se feita, porque para que possibilite uma liquefação adequada, não é? Não é isso que o estômago vai fazer? Você vai mastigar, fazer a pasta e jogar no estômago para que lá dentro a liquefação aconteça. Então, é importante que todo esse processo aconteça muito mais porque existem nutrientes, como é o caso da proteína, como é o caso do carboidrato. A proteína é mais, mas o carboidrato ele precisa realmente ser muito bem mastigado, liquefeito, para que a absorção aconteça com a qualidade e intensidade e uma quantidade melhor, certo? Bem, e essa absorção, como é que acontece? Como é que essa absorção acontece? Claro que vocês sabem que o sistema digestório sofre vários processos para a promoção dessa absorção. Então, é importante que você, ao ingerir um alimento, tenha isso na cabeça. Na hora que vocês estiverem comendo, pense em mim. Olha, a Pro disse que é para eu mastigar bastante. E vai mastigando.
até formar algo que você possa engolir quase que líquido. Porque essa absorção, quem vai fazer é a mucosa. É toda a mucosa do seu trato digestório. E é mais fácil você absorver aquilo que está mais para líquido do que para sólido do que uma coisa sólida. E, além disso, a complexidade do nutriente, como é o caso aqui do carboidrato. Existem moléculas ali, existem aminoácidos, como é o caso ali da proteína, que tem também, e precisam ser quebrados. Lembra da correntinha? Essa correntinha é difícil. Imagina você estar com a corrente na mão, tente partir ela, você não consegue. Mas se você dá uma aberturazinha no arozinho, se você tem uma força, uma energia um pouco maior ao puxar, ou se você faz uso de algum tipo de ferramenta, fica mais fácil de você abrir. Então, quem vai fazer o papel dessa chavezinha é o processo da mastigação. Vai deixar a estrutura mais flexível e aí você pode romper essa correntinha. A absorção de carboidratos simples, principalmente a glicose, é realizada no intestino delgado. A gente já falou que lá ocorre, concretiza, de onde é levado para a corrente sanguínea e transportado para o fígado. Aí a gente dá uma paradinha rápida. Veja só. A glicose, o carboidrato, ele é tão importante e o grau de complexidade dele é tão grande que ele precisa, além de você retirar ali os açúcares que estão naquela alimentação, ele precisa de ajuda lá dentro. Porque ele vai liberar para o seu organismo aquilo que o seu organismo mais precisa, que é energia. Então, vamos imaginar, deixa eu ver se é a próxima aqui. Depois eu volto, não acabei o outro slide não. Vamos imaginar, aqui é uma célula. E repare, a gente já está mencionando aqui a insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas. Anatomia, viu, gente? O pâncreas, ele é um conjunto de células parecendo um cacho de uva. São as células ilhotas, que vem de ilha mesmo, elas estão todas juntinhas. Ilhotas beta de Langerhans. É o nome, difícil, mas é bonitinho. Cada uvinha, imagine um cacho de uva. Isso é anatomia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Um cacho de uva, cada uvinha daquela, cada uva, cada unidade da fruta, ela vai produzir insulina. Cada uva vai produzir insulina. Aí você vai dizer, mas a insulina, sim, produz a insulina. Mas qual é o papel mesmo da insulina? Porque quando a gente pergunta, gente, qual é a definição de diabetes que vocês têm? 90% vai me responder. É o aumento de açúcar na quantidade de sangue. Tá certo, tá errado? Não, tá certinho. A quantidade de glicose no sangue é maior do que o que deveria. Não existe equilíbrio. Mas aí, por que a insulina? A insulina queima o açúcar. Errado. A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas tanto produz o hormônio insulina, como ele também produz o suco pancreático para auxiliar no processo digestivo. E a insulina é só para dinamizar, para metabolizar o sangue. Vamos chamar por enquanto de metabolizar, que não deixa de ser. O que a insulina faz, na verdade? Imagine um tubo, um canal, um vaso sanguíneo cheio de hemácias. Cheio de hemácias. O sangue, uma das composições do sangue não são as hemácias, as células vermelhas do sangue, pronto, ela está lá. Quando você ingere um alimento e o açúcar é retirado dali pelo processo digestivo, vai cair aonde? Na corrente sanguínea, Perfeito. Mas ele fica na corrente sanguínea como? Porque senão o diabético não iria ter problema, porque ele tem açúcar até demais, então ele vai ter energia demais.
É mesmo, eu não tinha pensado nisso. Ó, o diabético tem muita glicose na corrente sanguínea. Se a glicose ela é responsável, é um açúcar, e o açúcar é responsável por dar energia ao indivíduo, então ele está bem de energia. Olha o pensamento lógico de uma pessoa leiga. Está certo mesmo, o pensamento está correto. Só mas que não é assim que funciona. O açúcar, repare que eu falei de hemácias. Hemácias são as células vermelhas do sangue. O açúcar que entra para lhe dar energia tem que estar dentro dessa célula. Ou seja, olha aqui o desenho, a célula, tem que ter uma chave para abrir, como se estivesse abrindo uma porta para esse açúcar entrar. Entendeu? O açúcar tem que estar aqui dentro para dar energia. Senão ele fica fora. É por isso que o diabético, apesar de uma quantidade elevada de glicose, quando o açúcar está lá embaixo, ele treme, ele dá para querer comer muito, porque ele está precisando de energia. Para quem nunca viu uma crise de hipoglicemia, às vezes eu acordo no meio da noite para comer qualquer coisa, porque eu acordo com taquicardia e tremendo. Porque o seu organismo está querendo energia. Ou seja, você não tem. Já que eu tomo insulina, eu tenho aí no caso insulina demais. Eu tomei insulina e ela ficou demais. Mas isso é outro caminho. Então, veja só. Aqui é a célula. O açúcar, para exercer essa sua função energética, tem que estar aqui dentro da célula. E quem vai possibilitar a entrada do açúcar nessa célula, olha quem é? A nossa insulina, amiga. Então, tá vendo que a definição, qual é o papel da insulina? Queimar glicose. Não, ela não queima nada. Ela pega, vamos supor que isso aqui é um vaso, ó. Ela pega a glicose que tá aqui, ó, solta, vai pegar, ó, carregar. Aqui tá como se fosse uma chave. É porque quando vocês derem clínica médica, você vai entender essa questão da chave. Ela vai pegar a glicose pelo braço e vai botar aqui dentro. Essa chave vai abrir, essa insulina vai pegar a glicose e vai levar para dentro da célula. Então, veja só. Bem, seguindo o raciocínio, se a insulina é responsável por levar a glicose para dentro da célula, claro e evidentemente, o diabético, porque aqui fora essa glicose não tem função nenhuma. A não ser dar problemas sérios de saúde. Então, de onde se deduz que se você tem muita glicose aqui fora, sem conseguir entrar, significa que você não tem insulina suficiente. É por isso que o diabético toma insulina. Já que quando eu falei que às vezes eu acordo tremendo, tenho que comer qualquer coisa, significa que a quantidade que eu tomo todos os dias, 30 unidades. Nesse dia, a quantidade que eu tomei foi a mais. Ou melhor, essas 30, a quantidade de glicose que eu estava lá dentro, certo? Era menor. Como eu não sei, tomei a insulina e a quantidade, ela pegou aquilo que servia ainda queimou não, colocou demais, né? Ou seja, eu tinha aqui pouca glicose, o que tinha aqui a insulina pegou, levou para aqui para dentro, mas não foi o suficiente para dar energia para mim. Eu tinha pouca glicose aqui fora e muita insulina tomada, ingerida, administrada, desculpe, né? Que é subcutânea. Então, veja só, muita glicose, a insulina que você tomou não teve a capacidade de pegar todas, pegou aquilo que precisava, mas ainda ficou muitas aqui fora. É o diabético. Mas mesmo eu que sou diabética, provavelmente no dia que eu fiquei com tremor, foi porque a quantidade de glicose que eu tinha aqui foi pequena. A insulina fez o papel dela, pegou a glicose e levou. Pronto. Mas não foi suficiente para me fornecer energia. Entendeu? Então, a glicose, ela funciona para que ela exerça o seu papel. Vocês vão dar isso com mais profundidade quando vocês derem diabetes.
aqui como eu estou falando de absorção do carboidrato, eu só estou falando com você como é que funciona. O carboidrato é energia? Mas essa energia tem que estar, para ser energia, para ser utilizada, é dentro da célula que tem, é dentro da célula que tem que estar e não fora. Quando você ingere o alimento, ao tirar o açúcar desse alimento, você tem que botar essa glicose no interior da célula. Então é por isso que muitas vezes às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar um cafezinho de manhã, bate no peito, diz com orgulho que só toma um cafezinho de manhã, não sabendo ela que isso é ruim. Se você pegar um café da manhã, só o café preto, veja o que tem no café e veja a quantidade de nutrientes, porque eu disse para vocês que os nutrientes necessariamente não precisa ser tomado de uma só vez, a gente não consegue. Mas um cafezinho não vai lhe dar quase nutriente nenhum. E muitas vezes no decorrer do dia, se for daquela pessoa que não tem tempo, que vai almoçar lá na frente, não vai lanchar, vai almoçar qualquer porcaria e vai andando. Quando chegar no final da noite, aí vai ser miséria, vai querer botar tudo para dentro e o seu organismo não vai conseguir. Então, é importante que vocês façam isso aos poucos. Por isso que eu disse, olha, o café da manhã ele tem que ser muito completo, certo? Você pode comer muita coisa teoricamente pesada, você pode comer seu ovo frito, você pode comer sua panqueca, você pode tomar suco. Eu digo sempre que o café da manhã ideal é aquele café da mesa de Ana Maria Braga, quando ela começa o Mais Você. Você vê que ali ela tem tudo, ela tem biscoito, um pouquinho de tudo. Ela tem pão de queijo, ela tem biscoito, ela tem suco, ela tem café, ela tem chocolate, ela tem bolo. Às vezes até você vê um cuscuz. Ou seja, existem várias coisas. A gente é porque não tem nem o hábito, né? E muito menos quem faça. Já pensou? Se a gente fosse fazer tudo aquilo que está naquela mesa, não ia dar tempo para ir trabalhar. Entendeu? Certo? Então vamos cá, vamos voltar. Então veja só. A absorção de carboidratos simples, principalmente a glicose, ela realiza no intestino delgado, de modo que é levado para a corrente sanguínea e transportado para o fígado. O fígado, quando ele cita aí o fígado, é porque o fígado ele é um grande armazenador de glicose. Ele armazena a glicose sob a forma de glicogênio. Imagine aí que a glicose, que são moléculas grandes, certo? Como se fossem caixas. Imagine caixa de eletrodoméstico, uma caixa de televisão. Aquela televisão. Não, peraí. Uma caixa de micro-ondas, que ela é razoável, né? Ela é de mais ou menos desse tamanho. Repare, se você tem 10 caixas daquele tamanho, eu mando você guardar. Se você guardar ela toda armadinha, toda a caixa é assim, você armazena a caixa toda armada, ela vai ganhar mais espaço, né? Você vai gastar espaço. Mas se eu pego ela, desarmo, dobro ela toda, ela vai ficar amassada. Consequentemente, eu vou ganhar espaço. Ao invés de perder com ela armada, eu agora vou ganhar, porque eu tenho probabilidade de ela toda fechadinha, ela em qualquer lugarzinho eu arrumo ela. É isso que o fígado faz com a glicose. Pega as moléculas de glicose, olha as moléculas de glicose aqui, tá vendo? Olha os pedação dela, seria mais ou menos assim, certo? E ele vai pegar e vai metabolizar ela e vai armazenar ela de uma forma menor, que é chamada glicogênio. Ênio de origem, glico de glicose. Então, em partículas menores, é como se ele pegasse e quebrasse a glicose toda, certo? E cada pedacinho ele vai armazenar. Entendeu? Vamos lá. A glicose pode seguir os seguintes caminhos no organismo. Ser transformada em glicogênio, que é um tipo de reserva no fígado de energia. Nos músculos, dá para armazenar, como a gente viu ali, né? Nos músculos é também um glicogênio que vai funcionar dessa forma.
e no fígado, para posterior utilização de obtenção de energia durante a atividade física. Lembra quando você, vamos supor, não se alimenta, né? Não tomou café da manhã. Aí vai trabalhar, vai andar, ou vai fazer um exercício físico, de repente você sente uma tontura, ou seja, a sua energia, você não se alimentou direito. O que vai acontecer? O seu fígado, que está lá com uma reservazinha, vai liberar para lhe salvar. Entendeu? Essas reservas que nós temos é para nos salvar de alguma deficiência orgânica. Ele faz isso. Quando no carnaval o pessoal enche a cara de cachaça e chega bêbado no posto, a primeira coisa que faz o que é? Da glicose na veia. Certo? Da glicose na veia. Porque a gente sabe que o pessoal que está na rua está realmente tomando todas, e o álcool tem essa capacidade de não é absorver, mas de interferir nessa questão energética da glicose. Certo? Ele puxa lá do fígado. Ele resseca esse fígado. Os hepatócitos, que são as células do fígado, perde essa questão da absorção, da filtração, que uma das funções básicas do fígado é a filtração. Vamos lá. Ser distribuída para todas as células do organismo para atendimento das necessidades energéticas. Então, você veja como é a coisa, como é esse processo. Depois que você se alimenta, que o organismo puxa tudo que ele quer, né? Vai levar a insulina, vai colocar toda essa glicose necessária para dentro da célula, certo? Algumas vão para ficar como reserva, né? Ou no músculo ou no fígado, e a gente vai fazer com que essa distribuição atenda às nossas necessidades. Ser transformada em gordura e armazenada para as necessidades futuras. Também pode, principalmente as mais complexas, pode ser armazenada, certo? Como se fosse gordura. Inclusive, o diabético é assim, né? Quando você busca uma energia que você não tem mais na glicose, a própria gordura vai fazer isso. Quem não é diabético, está precisando de energia, busca na energia, ou busca no seu armazém, né? No seu armáriozinho. Não tem açúcar não. Pronto, dona Gordura, vai lá salvar o nosso amigo. Ou seja, ela está ali servindo de contrapondo, ou dando a energia que a glicose na hora não tem. É por isso que um dos sintomas de quem tem diabético é o hálito cetônico, quem tem a diabetes descompensada, viu, gente? Né? Todo diabético tem tudo, não. Né? Quem é o diabético descompensado? Tem o chamado hálito cetônico, né? A boca fica com gosto. Imagine aí você pegando um pedaço de papel alumínio, dobra ele todo, bota na boca e aperta. Dá uma agoniazinha, né? E o hálito, isso aí é um gosto metalizado, o diabético tem. E o hálito cetônico é um hálito que parece maçã podre, né? Aquela maçã que está ali, que é como se estivesse apodrecendo, né? Parece vinagre, certo? Então, são características de que a gordura está sendo usada e a energia que está sendo jogada na corrente sanguínea para que essa energia seja inserida no interior da célula está vindo da gordura, certo? Então, assim, são detalhes que o carboidrato está ali inserido para ser absorvido de forma adequada, certo? Ninguém quer a gordura, né, como fonte energética, e sim o carboidrato. Aqui foi a gravurazinha. Vocês vão ver essa mesma gravura
quando o seu professor der clínica médica, quando falar de diabetes. Necessidades humanas. Grande parte das necessidades de energia é atendida pelos carboidratos. Já falamos sobre isso em outras palavras. Que podem ser adquiridos mediante o consumo de preferência de alimentos ricos em amido, ou seja, trigo, arroz, milho, o aipim, né? A nossa mandioca da farinha, a nossa é rica também, batatas e massas, certo? Então, os carboidratos nesses alimentos, eles são, assim, muito ricos, né? E a quantidade da energia é muito maior do que em qualquer outro alimento, né? Agora, tem que saber como vai usá-los. Aqui é para que vocês saibam os alimentos que são ricos em carboidrato, né? E que preferencialmente devem ser usados quando você quer que a necessidade energética seja atendida, certo? Quais são as principais fontes de carboidrato? Vários alimentos são ricos em carboidrato. Alguns possuem grande quantidade e devem constituir a base alimentar, que é, de novo, arroz, batata, pão, mandioca, macarrão, ricos em carboidratos complexos, certo? O açúcar e refrigerantes são ricos em carboidratos simples, não devendo ser consumido em grande quantidade. Gente, doce, né? Refrigerante, é chamado de alimentos vazios. Não levam nada para vocês, certo? Com isso eu não estou dizendo que ninguém tome, todo mundo gosta de um refrigerantezinho, mas não é para tomar como eu vejo muita gente tomar. Senta e toma 1 litro de refrigerante, 2 litros de refrigerante no dia, mas é líquido. Mas é um líquido vazio, é um líquido que não leva nada para você. Nada, nada de nutritivo. Além de que os gases que tem ali, os conservantes que tem ali, vão lhe fazer mal também, né? Eu acho muito interessante quando tem algumas mães, eu conheci uma pessoa assim, em que a filha, hoje já deve estar uma moça, nunca mais a vi, mas já deve ter melhorado pelo menos a alimentação, ela só comia Josefina fritinha. E a mãe fazia, pegava a Josefina, cortava bem fininha e fritava. Ela só comia Josefina fritinha, né? Assim, eu fiz muito essas besteiras, não assim da questão da fritura, mas salgadinho. Desde pequeno, eu comprava, assim, são 5 dias na semana, eu comprava um salgadinho para cada dia. A preocupação dele se alimentar, dele fazer o lanche, eu não tenho a concepção que eu tenho hoje. Eu hoje sempre gostei de refrigerante, mas eu hoje sou capaz de pegar, vamos supor, tomar aqueles refrigerantes, aquelas caçulinha, né? Eu tomo e me satisfaço. Mas tem gente que não, porque também existe determinadas substâncias dentro do refrigerante que faz você tornar-se uma pessoa dependente. Eu tinha uma tia que ela tomava aquelas Coca-Cola de 2 litros, na época era 1 litro, não tinha 2 litros ainda não. De 1 litro sozinha, morreu com câncer. Ou seja, nós hoje, a nossa alimentação hoje é uma alimentação errada por conta de hábitos. Ingerir líquido durante a alimentação já está errado. Refrigerante piorou. Então, você fazer uso, abusar das fontes que requer frutas, que tem fruta, os sucos de frutas, as vitaminas, é questão de hábito, gente. É questão de hábito. Fora que os refrigerantes hoje estão tudo umas porcaria, né? Tem cada um que não tem gosto de nada, né? Antigamente o melhor refrigerante que se tinha era a Coca-Cola. Hoje você pega a Coca-Cola, né? Você não encontra aquela acidez, né? Que você tomava. É o que vocês são jovens, não são desse tempo. A gente tomava guti, 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 e os olhos enchiam de lágrima. Eita, coisa gostosa. Hoje não tem, não. Hoje você tem que botar pimenta para os olhos encher de lágrima. Pegar uma Fanta hoje, a Fanta tá uma porcaria. Então, assim, refrigerante, você deve tomar uma vez por semana, que seja. Certo? E vocês vão perceber que vocês vão acostumar.
né? Negócio de bombom toda hora, negócio de doce toda hora. Tem gente que não pode, se não comer um doce, morre. Não é por aí, certo? Aí tem, ó, aqui, alimentos ricos em carboidratos complexos, né? Você tem aqui cereais integrais, trigo, mandioca, no caso do aipim. Esse negócio de aipim, mandioca, depende muito da região, né? Pra gente aqui, mandioca é aquela mandioca que é para fazer farinha, que inclusive parece que é venenosa, né? E o aipim, mandioca é mandioca, mas lá no sul, aipim é mandioca, né? Macarrão, arroz, pão, milho, batata, cará. Eu não sei o que é cará, aqui porque eu copiei e colei, viu? Mas quem quiser vá pesquisar na internet, certo? Batata doce e legumes, certo? Então, são carboidratos complexos. Esses são os carboidratos que a nossa saúde precisa. É o tipo de energia completa para a gente. Bem, alimentos ricos em carboidratos simples. Frutas, mel, açúcar, bala, refrigerante, doces concentrados. Ou seja, é aquele carboidrato que a gente não quer diariamente, certo? Eles são bons até um certo ponto, a depender da quantidade que a gente vai ingerir, certo? Mas para a gente, os melhores, se a gente tivesse que escolher, se a gente tivesse que abolir, né, na alimentação, a gente iria abolir esse carboidrato simples, iria usar os mais complexos, aqueles que nos fornecem uma energia satisfatória. Bem, o que acontece quando ocorre uma deficiência de carboidrato? Ou seja, quando nós não ingerimos uma quantidade satisfatória. Pronto. Provoca tontura, dor de cabeça e magreza. Dor de cabeça, para quem ainda não viu as terminologias, cefaleia. Vão se habituando com os termos. Eu não botei aí porque vocês ainda estão em nutrição. Mas se você não ingere uma quantidade satisfatória de carboidrato, você pode ter tontura, dor de cabeça, magreza. Ou seja, não ganhar peso. É por isso que a criança, em fase de crescimento, essas abstenções ou essas restrições têm que ser acompanhadas pelo pediatra e até para quem pode, um nutricionista, né? Com relação à criança. Nós também vamos falar lá na frente das dietas nas diversas etapas da vida do ser humano, certo? Então, aquela tonturazinha, aquela dor de cabeçazinha que tem gente que, se não tomar café, tem, está explicado. É a quantidade energética que não foi ingerida de forma satisfatória, foi insuficiente. A principal consequência de uma alimentação pobre em energia é a desnutrição energética proteica. Apesar de que não precisava nem dizer esse restinho aí. A desnutrição, de uma forma geral, ela por si só está envolvida diretamente com a questão do carboidrato. Também denominada marasmo. A pessoa fica meio lerda. Tô passando mal não, viu? Eu tô falando como é. Meio lerda, letárgica. Toda hora quer dormir, toda hora quer sentar. Tem gente que tem até ânsia de vômito. O que é isso? Potencial energético caiu. Pode olhar que a glicemia está lá embaixo, certo? Então, isso é o marasmo, é a lentidão dos movimentos. Não só dos movimentos, mas também, pensamento. Muitas vezes você tem um déficit que não está relacionado, não é à inteligência, mas ao déficit de concentração, de entendimento. Porque pensar gasta energia. Então, muitas vezes, você não se alimentou de forma satisfatória e vai para a escola e aí a questão de entender, de absorção, não vai acontecer, né? As escolas, olha aí a merenda escolar funcionando, porque tem fundamento. A nutricionista vai lhe explicar com requinte de detalhes. Merenda escolar é para isso. Para dar a esse aluno subsídio nutricional para que ele veja, ouça as aulas e absorva, entenda, aprenda.
certo? Então, assim, gente, quando eu chego sempre nesse patamar, eu sempre falo para vocês, olha, a gente pode... São duas coisas que foi conselho de mãe. São duas coisas que são fundamentais na vida do ser humano. Na vida material, eu estou falando da questão material. Primeira coisa, educação. Segunda coisa, alimentação. A nossa alimentação tem que ser a melhor possível. Eu sei que isso mexe com a questão econômica, certo? Mas a gente sempre dá um jeitinho, certo? Às vezes a gente compra uma coisa muito barata, certo? Com uma qualidade ruim. E não pode ser assim, não. A gente precisa de comer coisa... Olha, eu demorei muito tempo para usar azeite doce. Muito tempo. Eu sempre dizia que azeite doce, olha, tudo bem, eu não vejo gosto nenhum em azeite doce. Aqui para nós, que ninguém nos ouça, eu não vejo também muito sabor, não, né? Eu ainda vou procurar estudar mais isso. Mas assim, eu hoje uso, já pesquisei, inclusive. Eu fiz pesquisa de azeite doce, as diferenças do azeite extra virgem, do azeite virgem, certo? Existem azeites, inclusive, que tem grande quantidade de óleo normal, isso é ruim. Ou seja, eu fiz uma pesquisa e hoje eu uso ele para praticamente tudo, principalmente em salada, porque o azeite o bom azeite, viu, gente? Porque tem uns que é baratinho e todo mundo compra, não, o azeite bom, né? Os melhores azeites que tem é o português e é o espanhol, se eu não me engano, viu? Se eu tô lembrada, certo? Mas assim, existem, você botar na salada, você tem a sensação de que quando você ingere, o que está dentro dos seus vasos estão sendo levados numa boa. Quer ver outra coisa? Isso foi até bem recente, manteiga. Eu sempre achei que negócio de manteiga, o pessoal dizia, manteiga, eu não sei comer um pão sem uma manteiga. Eu digo, oxi, eu como com margarina numa boa. Ainda hoje eu como, certo? Que eu sou pobre e nem sempre eu tenho dinheiro para estar comprando manteiga. Só que é o seguinte, primeiro eu cheguei ao ponto de estar também pesquisando as melhores marcas de manteiga. E o sabor, eu descobri uma manteiga de sabor que você cortava, comia, não precisava usar queijo, porque o sabor era igual. Aí o que acontece? A manteiga, ela é melhor do que a margarina. Meu professor de geografia dizia que margarina é o cocô do cavalo do bandido de um filme de Bang Bang. Ou seja, a margarina é o resto do resto do resto. A manteiga ela é mais saudável. Ela é do leite. Ou seja, existem coisas que você precisa avaliar no custo-benefício. Fora, gente, tem a questão da satisfação. Não existe coisa melhor do que você sentar e comer uma coisa que você gosta. Uma coisa que é gostosa, que é boa. Poxa, eu não tenho dinheiro para muita coisa, mas a manteiga vai ser a melhor, o azeite doce vai ser o melhor, a fruta vai ser o melhor. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente faz umas economias imbecis e gasta com outras idiotas. Entendeu? Então, na deficiência, vamos voltar, se a gente foge do assunto. A deficiência desse carboidrato, uma das consequências sérias para o nosso país, que é a questão da desnutrição, levando à magreza. Então, é preocupante. As nossas crianças pobres, o nosso povo que tem renda baixa, entra aqui nessa questão da pobreza, da magreza, da deficiência orgânica. E isso é preocupante, porque não mudou, piorou. A principal consequência de uma alimentação pobre em energia é a desnutrição, também denominada marasmo, a gente já viu isso, cuja característica, de um modo geral, é o emagrecimento e insuficiência de energias e nutrientes. Pronto. Certo? E isso, o carboidrato está diretamente ligado. Crianças que não recebem nutrientes em quantidade suficiente podem ganhar peso inadequado. A
criança que não come aquilo que é adequado, ela vai querer encher a barriga de alguma coisa e aí vai comer essa porcaria. É a pizza, é a batata frita, é o bombom, é o doce. Por isso que você precisa cultivar um comportamento alimentar da criança desde novinha. A criança precisa entender o valor, não que você vá sentar com ela para Zezinho explicar o valor nutricional da alimentação. Não, que ele vai mandar você enfiar tudo isso aí no ouvido. Certo? Você precisa criar hábitos. A criança que mora numa casa que tem hábitos, ela automaticamente vai fixar. Ser criativo. Usar, sim, recursos para você dinamizar a alimentação, porque criança é um porre para comer quando chega a uma certa idade. Enquanto ela está amamentando e começando a alimentação de cocção, a alimentação artificial, fica mais fácil, porque está no nosso controle, está nas nossas mãos aquilo que a gente vai dar para ela. À medida que vai crescendo, eles vão se tornando um porre, principalmente adolescente, né? O adolescente, ele come demais e quer comer tudo que não presta. Quer comer o sanduíche, ele não come um sanduíche, ele come 2. Ele não toma um copo de refrigerante, ele toma os 2 litros do refrigerante. Ele não come um prato de feijoada, ele come da bacia. Ou seja, existem comportamentos que são característicos da fase, mas que a gente precisa dinamizar. Acabou-se aquela época. E à medida que se vai crescendo, ele vai tendo que ouvir informações e ver comportamentos na família. Entendeu? Então, assim, essa criança vai começar a engordar, a uma gordura maléfica, eu não vou entrar muito porque vocês vão ver em lipídios, a começar a armazenar um colesterol ruim. Ele está com fome. Se de manhã mamãe deu para ele só um copinho de suco na mamadeira, que ele está com 6 anos e ainda toma mamadeira. Obviamente, daqui a pouco ele está com fome. Aí vai começar a pegar os biscoitos todos do armário, o bolo todo que está na mesa. Repare, adolescente como ele não come um pedaço de bolo, ele come o bolo inteiro. É numa sentada. Numa sentada ele desfaz tudo. Entendeu? Então, se a criança não recebe nutrientes em quantidade suficiente, pode ganhar peso inadequado. Ter o crescimento estatural comprometido, ou seja, ficam baixinhas. E, dependendo da idade, duração e intensidade da desnutrição, ter o desenvolvimento afetado como um todo. Certo? Então, ele não vai ter subsídios, ele não vai ter ferramentas para auxiliar no desenvolvimento dele adequado. Certo? Você sabia que pessoas que praticam atividades físicas de uma forma intensa ou gastam muita energia em algum outro setor, como os trabalhadores braçais, atletas, crianças e jovens, necessitam de maior quantidade de carboidrato do que aquelas sedentárias, mesmo que tenham idade, altura e peso idêntico. Ou seja, um desportista, vamos supor, de 30 anos, tem, vamos supor, 60 quilos. A mesma pessoa que não pratica esporte nenhum, que só fica do computador para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para levantar vai para a geladeira. Aquele que é desportista, com o mesmo peso, mesma altura, mesma idade, vai requerer uma quantidade maior de carboidrato por conta da atividade que ele tem. Aquele que é sedentário, se ele consumir a mesma quantidade de carboidrato, ele vai começar a acumular. E isso é prejudicial. Então, quando o nutricionista senta para fazer um mapa daquele cidadão, né, para fazer uma tabela nutricional, dar uma receita, ele vai levar em consideração a questão, como é que chama? Das atividades que ele exerce.
Mesmo que ele não seja um desportista, mas o trabalho dele, a atividade dele diária, requer uma maior quantidade de carboidrato. Aqui você está vendo uma criança, a gente está falando sobre nutrição, né? Nutrição. Aqui tem uma criança desnutrida. Pobre na absorção desses nutrientes energéticos. Certo? E se vocês entrarem na internet, vocês vão ver diversos exemplos, cada um pior do que o outro, a pele e osso. Certo? Ou seja, se você não se nutre com a quantidade adequada, você se torna uma pessoa desnutrida. O consumo excessivo, principalmente daqueles que são assim bem vazios, pode trazer sérias complicações, ó, gente, desde cárie dentária, problemas cardíacos, certo? Obesidade, a própria diabetes, tá aqui, tá tudo aqui. Então, assim, o consumo, tudo demais é sobra. Você não pode consumir nem muito, nem pouco, tem que ser no equilíbrio. Para isso que muitas vezes nós precisamos do auxílio de um profissional, ou um nutricionista, ou um nutrólogo, que hoje está bem na moda. Sentar, conversar, criar. Mas eu não tenho dinheiro. Olha, o SUS tem. É difícil. A própria faculdade de nutrição lhe dá esse benefício da consulta com uma nutricionista. Então, é importante que você faça tudo dentro do equilíbrio, para que não tenha prejuízo. Nem com muito. Já pensou uma pessoa... Olha, eu adquiri a diabetes há 22 anos atrás, quase. 25, né? Foi justamente por conta da gravidez. Eu tive uma gravidez em que meu filho teve problemas com açúcar, certo? E depois, vocês ainda não chegaram lá, mas quando você emprenha, desculpa a palavra, é prenha mesmo, viu? A vaca, o cavalo, a égua, tudo é prenho, viu? Não é gravidez, não. Isso é coisa prenhez é um nome científico, viu? Então, assim, quando você fica prenha, a mulher fica devastada, o organismo dela fica devastado, sabe por quê? Por conta dos hormônios que ficam todos descontrolados. Ela está gerando um ser que necessita de todas as necessidades básicas, vamos assim dizer, que ela também. Então, ela está... como é que chama? Ela está tendo o metabolismo dela e favorecendo o metabolismo do outro. Com isso, eu não estou dizendo que ela come por dois, não é isso, certo? Mas, assim, esse desequilíbrio durante a gravidez me tornou uma pessoa diabética. Chama diabetes gestacional, mas que a minha, mesmo depois da gestação, continuou. Então, assim, existem muitas coisas. Aqui está falando da obesidade. Que ele ainda diz aqui, deixa eu botar aqui para ler. A obesidade e a diabetes não são causados pelo consumo elevado de carboidratos simples, mas são situações que podem ter menores complicações quando seu uso é mais restrito. Ou seja, se você usa menos, a complicação não vai ser tão grande, mas você pode alcançar uma obesidade, você pode alcançar um diabetes, uma hipertensão, com o uso exagerado de sal, né? Vocês, enquanto jovens, acham que nada vai acontecer para vocês porque o metabolismo do jovem é rápido. Da mesma forma que ele bota para dentro, ele bota para fora. Só que hoje em dia, por conta até do advento aqui do nosso computador lindo e maravilhoso, que a gente tem que ficar sentadinho olhando para ele teclando, né? A internet, os divertimentos que essa máquina proporciona para a gente tem a tendência a ficar mais tempo aqui sentadinho. Ou seja, uma vida sedentária. E isso é arriscado. As
pessoas que sofrem de diabetes e ou precisam ou desejam perder peso, geralmente substituem o açúcar de uma alimentação por adoçantes artificiais. Pronto. Essa substituição, entretanto, deve ser criteriosa, pois ainda não se conhece totalmente os efeitos do consumo desse produto a longo prazo. Existem muitos substitutos do açúcar que podem ser naturais ou artificiais, calóricos e não calóricos. E aí o mercado está muito grande, o comércio está muito grande, né? O alimento diet, ele faz uma substituição, né, de algum tipo de substância, no caso aqui que a gente está falando do açúcar, certo? Então, assim, fora que são caros. Hoje, os alimentos dietéticos, os alimentos para os diabéticos, são caros. Hoje, ser diabético em um país como o nosso é complicado. Eu tive a minha patroa que eu amo de paixão, eu estava nesse instante até passando mensagem para ela. Ela vai muito para os Estados Unidos e quando ela voltava, ela trazia muito bolo, chocolate, biscoito. E ela disse que lá é assim, você entra em qualquer lugar, você tem como é que chama? Não é substância, esqueci. Ou seja, produto para diabetes, como você estivesse entrando em qualquer mercado para comprar qualquer açúcar, feijão, arroz, ela é normal, com valores normais. Aqui não. Aqui, enquanto você tem um açúcar que custa R$13 e pouco, nem sei se é isso, R$3 e pouco, você tem um adoçante. Eu comprei o meu para fazer negócio de receita, 17 e pouco. Imagine, de 3 para 17. Que, no caso dos produtos dietéticos, você tem aquele que é para você colocar em suco, colocar... basicamente em suco, né? Mas você, se quiser fazer um doce, você já tem que comprar talvez o mesmo adoçante, da mesma marca, mas específico para fogo e fogão, e são caros. Então, você vai comprar um bolo dietético, ali no mundo verde, você vai ter que coçar o bolso. Então, hoje, ser diabético no nosso país é complicado. Nós não temos subsídios suficientes para isso. Nós não temos cacife suficiente para isso. E é por isso que o índice de pessoas diabéticas e hipertensas no nosso país é estúpido. Hoje, praticamente, você tem 50% de diabéticos e o restante é hipertenso. Você entra no hospital, vocês vão ver isso. Vocês vão lá para o hospital, no estágio, façam uma enquetezinha. 50% dos pacientes lá são diabéticos e os outros 50% é hipertenso. São as patologias mais frequentes, com a incidência maior que você tem hoje no Brasil. Bem, aqui ele está dando exemplo de adoçantes naturais mais utilizados. Você tem a base de frutose, que é calórico, que está presente nas frutas, no mel. O próprio mel é um tipo de adoçante. E melaço, né? E também comercializado com o nome de frutose. Você tem a sucralose, que é o que eu uso, perfeito, né? Maltose, que também é calórico, presente no malte, matéria-prima de confecção da cerveja. Estévia, também ela é nova, junto com a sucralose. Agora eu não gosto muito não, ela não adoça tanto não. Calórico, é comercializado puro, com o nome de estévia. E também associada ao ciclamato e ou sacarina como adoçante industrializado. A senhora vai cobrar isso em prova? Olha, gente, claro, evidentemente, que tudo que está aqui escrito, tudo que está escrito para vocês, eu posso cobrar. Agora, claro, evidentemente, que eu não vou, assim, vamos supor, detalhes da estévia. Eu quero que você saiba o que é a frutose, o que é a maltose, o que é a estévia. Que você saiba que isso aí são adoçantes, que eles são naturais. Isso eu quero que vocês saibam, porque isso como é que se diz? É de interesse informativo para vocês. Até para você no dia a dia. As adoçantes artificiais, asparmate, geralmente ele é em pó, né? E é ruim.
né? Se você coloca um pouco a mais, você já sente aquele gosto meio que amargo, calórico, né? Alto poder adoçante. Agora sim, porque tem gente, eu mesmo não dou para usar ele, né? Porque uma gotinha, 2 gotinhas, eu vejo o pessoal pegar o zero cal, bota assim 2 gotinhas, eu digo, meu Deus do céu, comigo isso não funciona. Eu já me acho anormal, né? Eu boto do meu sucralose 15, 20, a depender da quantidade. Entendeu? Então, assim, o quantitativo depende também de pessoa para pessoa, viu? Então, alto poder adoçante, modelo pelo qual é aconselhado nas dietas de emagrecimento. Não há necessidade de grande quantidade para adoçar, realmente não é, porque se você colocar demais, o sabor fica alterado. Principalmente bebidas. Não deve ser utilizada em altas temperaturas. Empedra rapidinho, a sucralose também tem isso, a forno e fogão, rapidinho ela empedra. Nem por indivíduos portadores de fenilcetonúria, ou seja, são aquelas pessoas que têm a deficiência de uma determinada enzima que metaboliza um tipo de aminoácido que é a fenilalanina, viu? Encontrado, essa fenilalanina tem a ver com a saúde mental, com as questões mentais, né, de assimilação e de aprendizado, viu? A ausência dela promove, inclusive, retardo mental. É encontrado nos adoçantes industrializados, comercializados, com o nome de FIN, Gold, Zero, Cal, em pó, dentre outros, certo? Não estou aqui fazendo propaganda não, mas é o que a gente tem. Adoçantes artificiais mais utilizados à base de ciclamato e sacarina. Aí você tem, não são calóricos. Aí estamos exemplo, adocil, zero cal. Eu não vou ler não, viu? Aí vocês aí já leem. Atenção. Os refrigerantes, as balinhas e aguardentes possuem calorias vazias, a gente já citou, pois apresentam grande quantidade de carboidrato simples, que a gente já sabe que é aquele carboidrato que não nos fornece uma energia adequada, sem outros nutrientes, certo? Então, gente, é assim. Essa é a importância, inclusive esse aqui é o nosso último slide, certo? Eu vou mandar para vocês o vídeo ilustrativo para complementar daqui a pouco para vocês. Certo? Então, é importante que você, de cada nutriente desse, a gente já viu proteína, tá vendo agora carboidrato, é importante que vocês absorvam, né, a importância, absorva aonde é que você pode achar esse nutriente, ou seja, as fontes. Você não vai decorar, se você for para a internet, você vê tabelas lá imensas. Você vai conseguir decorar aquilo tudo? Claro que não. Mas que vocês tenham fontes básicas de proteína. Quando a gente fala proteína, a gente lembra logo de carne. Quando a gente fala de carboidrato, a gente lembra logo de quê? Das raízes. Então, é para você ter essa noção de que o aprofundamento não será necessário para que vocês entendam o valor do carboidrato. Entendeu? É só uma base. Ok? Agora, boto na prova que os carboidratos, a função básica dele é reestruturação, é uma função plástica. O desgraçado vai e marca. Quem tem essa função é a nossa proteína. Vocês vão ver na próxima aula vai ser lipídio. Vocês vão ver que o lipídio também é uma fonte energética, mas você sabe que é a segunda fonte. Ou seja, é para que vocês tenham uma base. E para que auxilie nas questões da informação. Se vocês forem trabalhar no interior, o nível de informações que os profissionais de saúde passam para a população é muito grande. E muitas vezes são vocês que fazem isso. São vocês que passam essas informações. Então é importante que você saiba informações seguras. Vá pesquisar na internet, anote. Quem gosta desse assunto daqui, vá anotando, vá se aprofundando. É bom. Eu não estou dizendo que você não se aprofunde não, porque é um direito de qualquer pessoa. Só que, infelizmente, o nosso tempo de aula é curto. Né? Para um curso técnico de enfermagem, existem determinadas disciplinas que são curtas. É o caso de nutrição, é uma delas. Certo? Ok para vocês?
Então, ó, esse é o nosso último slide, certo? Eu vou estar daqui a pouco passando para vocês um vídeo ilustrativo. Os meus vídeos são vídeos ilustrativos, tá bom? Beijo no coração de vocês.